Que bom te encontrar aqui mais uma vez. Parabéns pela decisão de estar nesse encontro que é capaz de virar aí algumas chaves em você. Eu espero de verdade que você já esteja com papel e caneta na mão para anotar tudinho e não deixar passar aqui dicas valiosas, principalmente se você for um dependente emocional. Estamos no nosso segundo encontro dessa jornada, a jornada do autorresgate. O nome já é bem sugestivo, né? Autorresgate. É a hora de você se trazer de volta. Está preparado? Está preparada? Então vamos lá. Nossa aula de hoje vai ser sobre o perfil dependente. Aliás, os perfis dependentes. Não temos apenas um perfil, não. Assim como nós temos 5 tipos de traços de caráter, nós temos 5 tipos de perfis de dependentes emocionais. E hoje a gente fala justamente sobre isso. A dependência emocional. O peso que é ser dependente emocional de algo ou alguém, como que isso tem afetado diretamente a sua vida em todas as esferas, em todas, nos seus relacionamentos, na sua família, no seu ambiente de trabalho, enfim. À medida que a gente for falando aqui, você vai aí fazendo as suas reflexões, se identificando com um, se identificando com outro, ou identificando alguém ao seu redor que tem esse tipo de dependência, inclusive com você. Então fica atento. A aula de hoje bastante valiosa para você que quer se livrar de uma vez por todas da dependência emocional. Então, o que é um dependente emocional? São pessoas que acreditam, e acreditam mesmo, gente, eles acreditam de verdade, que é responsabilidade delas, que tudo e todas e todos estejam sempre bem, plenos. Se não tiver, elas vão sentir um desses 5 tipos aqui de dependência, desses 5 tipos aí de sentimentos que elas acreditam que é responsabilidade delas o bem-estar do outro. São pessoas que têm aí o distúrbios de prioridade. Aliás, a dependência emocional é sim o distúrbio de prioridade e faz com que a pessoa pare de se importar com a pessoa mais importante da vida dela, que é ela mesma, para se importar com o outro, para se importar com o terceiro. Lembra da aula de ontem, quando eu falei que você é a pessoa mais importante da sua vida? Primeiro máscara de oxigênio em você, depois em quem tá do lado. Não tem como você cuidar de alguém se você não estiver bem. Tem gente que insiste nisso, está ruim, está indo de mal a pior, mas não, seja porque é bonzinho, seja porque se sente culpado por culpa, seja porque é guerreiro, é campeão, são vários aí os perfis, mas não, ela quer dar conta da vida do outro, mesmo não dando conta da vida dela, porque ela coloca o outro sempre ali em primeiro lugar. Será que isso é tão nobre assim realmente? Porque ela cuida de todo mundo, mas e quem está cuidando dessa pessoa? Se ela mesma não se prioriza, se ela mesma não se cuida. Então são 5 tipos de perfis de dependentes emocionais. E como eu disse, a dependência emocional é distúrbio de prioridade, onde você para de se amar, você para de se priorizar, você para de cuidar da sua vida de verdade, para cuidar da vida do outro. E como eu falei ontem também, quem cuida da vida de todo mundo acaba não se agradando da própria vida que tem. Porque não dá, gente, de você cuidar da vida de todo mundo e ainda sobra tempo para cuidar da sua. Eu não conheço ninguém assim. Quando você vai ver alguém que tá dando conta da vida de todo mundo, a vida dessa pessoa tá ferrada. É emocional, é nos relacionamentos, é até física. O corpo já não tá mais aguentando. É uma doença aqui, uma doença ali, né? E aí, doenças geralmente ali que vêm pro estômago, geralmente aí são doenças oriundas aí de emoções, de situações emocionais que você vive e essa situação fica se repetindo e você não resolve. E tem como resolver os seus problemas quando você entende como que a sua mente funciona, quando você entende o seu perfil emocional, quando você passa por uma análise corporal, você entende que tudo são escolhas. E se tudo é escolha, é possível deixar de ser um dependente emocional, basta que você escolha. Só que como eu falei, né? Ontem também a gente falou de escolha. É uma escolha simples, mas não é uma escolha fácil. Por quê, Glória? Porque você tem que ter coragem de se importar com a pessoa mais importante da sua vida. Você tem que ter a coragem de pagar o preço realmente, de se importar com você. E mais, você precisa fazer a escolha. Escolher que tipo de dor você quer carregar. A dor de arcar com as suas escolhas e você fluir na vida, ou a dor de agradar todo mundo e sufocar os seus pensamentos, os seus desejos, os seus sentimentos, a sua vida em prol dos outros. Então, na hora de fazer escolhas e tomar decisões,
você faz isso com base na expectativa sempre dos outros, se você é um dependente, se você é uma dependente emocional. Nunca você vai tomar uma decisão com base no que é melhor para você, do que você gosta, do que você quer fazer. Mas sim o que o outro vai achar. Inclusive, quando é um nível muito já avançado, a pessoa chega... o outro pode até nem falar nada, nem se manifestar nada, mas na cabeça do dependente emocional, ele já imagina como que vai ser a reação. Então ele toma a decisão com base na reação do outro. Se ele for tomar uma decisão para ele que seja benéfica, que seja boa, que ele queira fazer, mas se ele pensar que vai desagradar o outro, ele volta atrás e não faz, e não vai para onde tem que ir, e não diz o que tem que dizer, ele engole, ele segura, ele se fecha, ele ignora os sentimentos para poder dar evasão aí e fazer aquilo que o outro, na cabeça dele, espera que ele faça. E isso aí vem está diretamente relacionado à forma como você viveu a sua infância também. Se foi para agradar o outro, se você era sempre aquela pessoa que tinha que fazer tudo para todo mundo, se você era sempre o culpado por tudo e por todos, ninguém acreditava em você. Lembra, tudo que aconteceu lá na infância está mielinizado aí na sua memória, no seu corpo, e você traz isso para sua fase adulta. E isso se reflete. Tanto é que se não fosse assim, não teríamos hoje tantos dependentes emocionais espalhados por aí, ferrando com a própria vida. E tem uns perfis que quando se encontram de dois dependentes, com dependências diferentes, e aí a gente pensa até que vai ser um encontro ali perfeito, né? Mas é um ferrando a vida do outro, gente, e fica ali naquela... um que quer cuidar e o outro que é o coitadinho que sempre tá se ferrando. Mas a gente já fala desses perfis aí pra você. Uma coisa que acontece na vida do dependente é que na cabeça dele, na mente dele, tudo que ele faz é porque ele tem que fazer. E quando você vê isso, que tudo tem que fazer, que tem que fazer, tem aí um peso, tem uma obrigação. E o dependente realmente ele tem essa vida, uma vida de peso, uma vida de sofrimento. Ele tá sempre ali sufocando as suas emoções, colocando os outros em prioridade, em primeiro lugar. E isso pesa, gente. Isso dói. E às vezes dói no corpo da pessoa. Então, o dependente emocional, ele faz as coisas porque na cabeça dele ele tem que fazer. Tem que fazer para agradar ou para não desagradar, às vezes o pai, a mãe, às vezes a instituição, às vezes as pessoas que ele não tem, nem conhece, mas não. Foi aquela imagem dele que foi montada, então ele segue ali. Por mais que ele mude ao longo do percurso dele, mude a visão, mas ele não se permite. Não, eu já falei que era X, então X vai continuar sendo X, porque as pessoas esperam que eu sempre vá optar por X, então não pode ser Y. Só um exemplo. Então essas pessoas, elas agem, tomam decisões com base nas expectativas dos outros. E com certeza, né? E são pessoas que vivem realmente frustradas, porque elas não fazem aquilo que queima no coração delas, porque é sufocado pela expectativa dos outros. É sufocado porque ela precisa, tem essa necessidade de agradar o outro. Conhece alguém assim? Você é assim? Já vai tomando aí as suas anotações. Então, quando eu digo que tem que, é uma obrigação, diferente do poder da escolha, que é você pode. Você pode escolher agradar, você pode escolher desagradar, você pode se escolher. Você pode, é leve. Diferente de você tem que. Você tem que, não tem margem para sua opinião, não tem margem para o que você quer. Você é obrigado a, você tem que. Diferente de você pode. E quando você entende como que a sua mente funciona, uma coisa que fica clara, aliás, é uma coisa que você vai ter bastante dentro do autorresgate, que é justamente a clareza de tudo que você vive, a clareza dos problemas que você tem. Então, dentro dessa jornada do autorresgate, você vai entender com clareza como que a sua mente funciona, por que você age do jeito que age, por que você tem os problemas que tem e de onde isso vem e por que se repete. Mas isso é preciso você começa entendendo como que você funciona para que até melhore os seus relacionamentos, já que você nem sabe como que você funciona, que sua mente funciona, nem como a mente das pessoas que você convive também funciona. Então, já é aí uma jornada linda para você percorrer, você que escolher viver esse processo realmente do autorresgate, se resgatar de onde você estiver, para que você possa fluir na vida e que você possa se importar de verdade com a pessoa mais importante da sua vida, se priorizar, para que aí sim você possa transbordar a vontade e até transbordar isso na vida das outras pessoas. Mas
Desde que, até porque quem transborda é porque já tá cheio, né, gente? E não é um cheio, tô sufocada. Não, tá leve. E eu transbordo porque isso é leve e é prazeroso fazer. E não eu tô fazendo pelo outro, mas eu tô aqui pagando preço, só eu sei. Não, isso aí é o culpado querendo se livrar da culpa, né? Um outro tipo de dependência emocional. Então, eu espero que você não tenha que fazer alguma coisa, mas que você possa escolher que você pode fazer, que você não pode fazer, mas que seja uma escolha sua. E aí, tem pessoas que têm uma grande dificuldade, inclusive, de dizer não. E esse é um grande indicativo de que você é um dependente emocional. Se dizer não pra você é algo inimaginável, incabível, não, Glória. Eu não consigo dizer não pras pessoas. Glória, me dá um exemplo. Por exemplo, de alguém que é dependente emocional, essa pessoa ela tá indo pra uma direção e aí alguém pede carona pra ela. Só que pra onde ela tá indo é totalmente oposto pra onde a pessoa que pediu a carona tá indo. E ela já tá atrasada pro compromisso dela. E ela é uma dependente emocional, não consegue desagradar as pessoas. A pessoa pede carona e ela diz, claro, sim, eu posso. E aí ela vai dar a volta ao mundo, deixa essa pessoa onde tem que deixar. E a pessoa nem sabe, gente, que se ela dissesse ali, olha, eu tô atrasada, explicar, essa pessoa iria entender. Mas na cabeça dela, isso é incabível, ela tem que, entende aí o tem que, o peso tem que, ela tem que fazer. Senão a pessoa não vai mais gostar dela, a pessoa vai se afastar dela, a pessoa vai achar ela que não é boa, não é uma pessoa boa, é egoísta e etc, etc, etc. E aí ela dá a volta ao mundo, deixa a pessoa onde tem que deixar, aí que vai para a direção que ela tem que ir, aí chega atrasada, às vezes perde alguma oportunidade, e aí se frustra, se ferra, e não, valeu a pena? Adiantou? Então são pessoas que preferem se sacrificar para que os outros estejam bem. E às vezes, gente, elas se sacrificam, se prejudicam de uma maneira que é desproporcional mesmo, desnecessária mesmo. Se fosse conversado, a outra pessoa até entenderia. Mas na cabeça dela, ela tem que, entende? Ela tem que fazer. Ela tem que dizer sim. Ela não consegue dizer não. Ela não pode escolher entre o sim e o não. Então são pessoas com dificuldade de dizer não. É aquela pessoa que chega pra você, se você é um dependente emocional, que chega pra você e fala assim, fulano, tem como você fazer isso, isso e isso pra mim? Você diz, tem. E você nem analisa, nem avalia o que você ainda tem pra fazer. E aí você faz o daquela pessoa e deixa o que você tem que fazer pra você por último, e às vezes não dá tempo, às vezes você vai à madrugada, você não dorme direito, você não come direito pra poder dar conta de fazer o daquela pessoa que pediu e o seu, sendo que você pode dizer, olha, infelizmente não posso. Ou eu não quero fazer, eu já tenho um compromisso. Eu fui por muito tempo essa dependente emocional e eu posso afirmar pra vocês com toda certeza, é horrível. A gente sente um peso tremendo, vive numa situação de arrependimentos que aí diz sim e aí vem o arrependimento. Ai, poderia ter dito não, porque agora como é que vai ser? Mas aí a palavra já foi dita, então eu preciso fazer o que eu disse, se der tempo eu faço o meu. E aí, de novo, você prioriza o outro e você para de se importar com a pessoa mais importante da sua vida. E quando isso acontece, a sua vida ela vai de mal a pior. É tanto que eu, quando me tornei, vivi, me permiti ser essa dependente emocional, e gente, vai acontecendo de uma forma assim tão envolvente que se você não tiver esse esclarecimento, não tiver o autoconhecimento, você se torna um dependente emocional. É fácil. É fácil, principalmente para quem tem oralidade tão alta que nem eu tenho. Você quer agradar as pessoas, mas aí quando você entende que você é a pessoa mais importante da sua vida, a sua prioridade muda totalmente. E aí ninguém fica doente do nada. As coisas elas acontecem primeiro aqui, depois elas se manifestam no corpo. Mas isso você vai descobrir aí dentro do autorresgate, a gente vai se ater aos perfis de dependência emocional, que como eu disse, são 5. E aí, o primeiro perfil que a gente fala justamente do dependente vai ser o perfil do cuidador. E como eu falei, tá atrelado lá indiretamente, diretamente aos traços de caráter. E os traços de caráter, como eu disse, eles têm dor e têm recurso. Então, quando você tá vivendo no recurso do seu traço, a vida flui maravilhosamente bem. Mas quando você tá vivendo na dor do seu traço, é um peso. É como se fosse uma represa, né? Que prende ali as águas e não um rio que deixa a água fluir e transcorrer como deve ser realmente o fluxo aí de um rio. Então, o primeiro perfil que a gente fala agora
da dependência emocional é o perfil do cuidador. E essa tem uma frase maravilhosa. Geralmente a pessoa fala assim, ó, quem ama, cuida. Mas cá entre nós, para cuidar de alguém, tem como cuidar de alguém que não tá doente? Não, então alguém tem que estar doente. E aí é exatamente o tipo de situação que você vai atrair para você que é dependente, cuidador. Quem ama, cuida. E o que é mais triste é, o quem ama, cuida, certo? Mas essa pessoa cuida de todo mundo, mas não consegue cuidar da própria vida. Não consegue se priorizar, não consegue ter um tempo de qualidade para si, não consegue se cuidar, se amar de verdade, porque tá cuidando dos outros. E aí, como eu disse, para cuidar tem que estar doente. Então é aquela pessoa que parece que fica catando pessoas, sabe? Doente para estar ali cuidando. É errado, Glória? Não, não é errado. Agora, quando você esquece a vida que você tem para fazer isso, aí merece uma atenção especial, merece um carinho, porque aí você já está tendo um distúrbio de prioridade. Vai chegar uma hora que você não vai dar mais conta. Vai chegar uma hora que você não vai dar conta. Lembra da massa de oxigênio, eu preciso estar bem para cuidar do outro. Se eu só priorizo o outro, não estou cuidando de mim, como é que vai ficar a minha saúde emocional, a minha saúde física, mental? Então, muito cuidado com esse perfil do cuidador. O cuidador, ele acredita que só tem valor se ele estiver cuidando de todo mundo. Quando ele para de fazer isso, ele acredita que ele não tem mais valor, que não tem mais importância ali. E isso é uma característica muito forte aí de quem tem um traço de caráter oral e masoquista, principalmente. Então, quem tem esses traços, oral, masoquista, o rígido também um pouquinho ali, em caso específico pode acontecer, mas os que têm mais tendência a desenvolver esse tipo de perfil dependente emocional, cuidador, é o oral e o masoquista. Por quê? Porque o oral, ele tem a necessidade de estar cuidando de alguém ali. Por quê? Porque o oral, ele acredita que ele tem que estar fazendo sempre algo por alguém, assim como o masoquista. Então, se ele não fizer, ele não é mais o bonzinho. Se ele não fizer, ele já não é mais bem-vindo ali naquela relação. Se ele não fizer, ele vai ficar deixado de lado. E lembre que o oral tem medo de ser abandonado. Essa foi uma dor lá da infância e que vive hoje, ainda ali, cauterizada na mente do adulto. Que se não obtiver o conhecimento de se libertar desse distúrbio de prioridade, essa pessoa vai levar esse sentimento aí para suas relações, para tudo. E aí sempre tem alguém que vai querer se aproveitar disso, né, gente? Então, identifique e se avalie se você é esse perfil de dependente o dependente cuidador, que quer cuidar de todo mundo, quer dar conta de todo mundo, que acha que todo mundo tem que estar bem, que ele é responsável por deixar todo mundo bem, mesmo que ele não esteja, e mesmo que ninguém se importe com ele, mas que ele esteja ali, que tenha companhia. O masoquista, lembra que ele também é resiliente? O masoquista é forte. Então, ele vai ter essa facilidade de anular as próprias emoções, as vontades, para estar sempre cuidando de alguém. Porque ele é forte, porque ele aguenta, e porque aquilo para ele ali, ele aguenta, mas aquela pessoa não, aquela pessoa é mais frágil. E aí ele vai e toma conta dessa pessoa, e faz o que tem que fazer, prioriza o outro mais que a si. O segundo perfil é o perfil do campeão. Esse aqui, mais perfis dos traços de caráter têm uma tendência aí também a desenvolver, principalmente os psicopatas e os rígidos. Porque tem os campeões que são os saciáveis e os campeões que são insaciáveis. Como assim, Glória? É aquela pessoa que precisa sempre de validação, que precisa sempre de um elogio. Os saciáveis, na infância se desenvolve. Por exemplo, a criança fez alguma coisa, fez a tarefa que tinha que fazer, e os pais elogiam, super elogiam, dão presentes e tudo como símbolo ali de reconhecimento pelaquela criança. E isso se repete a tudo que a pessoa faz, seja algo mais notório, ou seja algo mais pequeno ali, mais simples. E aí ele entende que, se eu fiz isso aqui, deu o básico e tá bem, tá bem. Então são insaciáveis, eles vão pra vida desse mesmo jeito, eles fazem o que tem que fazer. É aquele profissional que faz o que tem que fazer, mas não espere dele uma iniciativa, algo, não, ele faz o básico e tá tudo certo. Mas ele precisa desse reconhecimento, olha, você fez bem feito, e aí ele fica de boa. Então ele é dependente, ele precisa disso, né? Ele precisa de. Os insaciáveis, que são mais os rígidos e psicopatas, mesmo eles tendo esse reconhecimento, quando eles adquirem o reconhecimento, para eles, na cabeça deles, a conta que eles fazem é
não fiz mais do que a minha obrigação. Então essas pessoas são super proativas, são pessoas inovadoras, vão estar sempre querendo bater recordes e recordes, são pessoas que vão estar se arriscando mais. Por quê? Porque elas querem fazer aquilo que ninguém ainda fez, ou fazer de uma maneira que ninguém fez, e serem reconhecidas de uma maneira que ninguém ainda foi. Elas querem aquele pódio, elas querem o primeiro lugar. E o reconhecimento para elas faz muito sentido. Então elas buscam, é a motivação delas, né? É a dependência realmente, é em busca aí desse reconhecimento, dos aplausos, dos elogios. Só que os insaciáveis, quando vem o elogio, eles nem é tudo isso. E aí eles procuram algo a mais para motivar eles a fazerem aquilo, e eles dão o seu melhor, eles fazem, tem um nível de cobrança altíssimo, eles sobem a régua mesmo, porque também lá atrás foram crianças que foram cobradas excessivamente dos pais. É aquela criança que às vezes tira um 8, um 9 e o pai não elogia, porque não, ele não fez mais do que a obrigação dele. E se tira um 10, também não fez mais do que a obrigação. Se tira um 8, 9, você tinha que ter tirado um 10. É aquela mãe que elogia às vezes o filho do vizinho que estuda na mesma sala da filha, que tirou até uma nota igual ao menor. Parabéns pelo seu filho, tal, conseguiu aí ser aprovada a nota tal. E a filha, né, olha, a criança olha e fala, então o problema não foi a nota, o problema sou eu, porque minha mãe não elogiou, meu pai não elogiou. Então eles, na cabeça deles, tudo que eles fazem não é mais do que obrigação. E por mais que façam, eles poderiam ter dado mais, ter feito melhor, ter feito diferente, ter sido uau. E mesmo quando é uau, que as pessoas, nossa, mas já foi incrível isso. O nível de perfeccionismo, o nível de insaciedade mesmo é tão grande que eles não têm limite. Então eles vão. E quando tem esses elogios, como eu disse, não fez mais do que obrigação na cabeça deles. Então é um perfil, né, que é o perfil aí do campeão, que eles precisam. Olha que peso tem nisso, gente. Não consegue relaxar, não consegue ir pra vida. É sempre por algo para que eles possam conquistar aquele pódio. Aí não consegue desfrutar da vida. E às vezes tem que entender de onde está vindo isso. Às vezes lá de trás da relação que você teve na sua infância. E os rígidos fazem isso para provar que são realmente os melhores. E quando o reconhecimento não vem, isso dói. Dói demais pro rígido. Dói muito. E no caso dos masoquistas, quando eles têm esse reconhecimento, lembra que eles buscam segurança? Então, quando eles têm esse reconhecimento, é uma forma deles estar se sentindo seguros, de que não estão errando, de que dá tudo bem. No caso dos psicopatas, eles mostrando ali a influência, o poder que eles têm, e os holofotes todos voltados para ele, então tá ótimo. E aí o segundo perfil que a gente tem do perfil do dependente emocional é o bonzinho. O bonzinho é aquele que faz de tudo para a vida dos outros ficar leve, mesmo que a vida dele fique pesada. E é realmente essa conta, a vida dos outros cada vez mais leve e a dele cada vez mais pesada. Por quê? Porque, de novo, ele vai estar fazendo as coisas aí para não incomodar, que já é diferente. Aqui ele já não quer incomodar, o bonzinho não quer incomodar. Então é aquela pessoa que às vezes nem pergunta, porque se perguntar vai incomodar. Não vai falar, porque se falar vai estar incomodando, vai estar falando que não é interessante, não soma, não acrescenta, não faz sentido. É aquela pessoa que as pessoas podem até pedir favor para ele e ele faz. Agora, ele pedir, não, acho que eu não vou nem ligar, porque nessa hora se eu ligar a pessoa pode estar ocupada e eu não vou incomodar. Então, Glória, qual é o perfil que tem essa tendência maior de desenvolver o perfil dependente emocional do bonzinho? É o esquizoide. Lembra que desde o útero da mãe, a energia que ele joga toda para a cabeça porque ele já não quer incomodar? Porque quando ele se mexe, o útero fica duro, enrijecido e frio. Então não, eu não posso incomodar. Então o esquizoide, ele vai ter essa tendência de ser o perfil, quando desenvolve a dependência emocional, de ser o bonzinho. É todo paz e amor, tá tudo certo. E é aquela pessoa que chega e você nem percebe ali direito, porque ela passa pra não incomodar mesmo. Passou ali de quietinho. Nossa, você tá aí, nem tinha visto que você tinha chegado. É aí o perfil do bonzinho, que é o bonzinho, né, gente? Faz tudo pra todo mundo. Mas na hora de pedir também não quer, porque não quer incomodar. O quarto perfil da dependência emocional, o perfil dependente, é o do coitadinho. Esse aqui chega a dar um trem aqui, sabe? Porque o coitadinho é aquela pessoa que parece que na vida dele tá dando tudo errado. É aquela pessoa que, na minha vida nada dá certo na vida de fulano, na minha não deu certo, eu fiz isso, não deu certo, não sei o que, tá tudo errado. E quando você vai ver, tá assim mesmo a vida dele.
É aquela pessoa que parece que é azarada em tudo. Tudo dá errado. Sabe? Parece que em vez de caminhar para frente, tá caminhando para trás. É aquela criança que lá na infância, quando, para poder ter atenção, um pouquinho de carinho ali dos pais, era quando ficava doente. Aí nessa hora os pais paravam o que estavam fazendo, ali estavam brigando, etc e tal, e dava atenção. Então a forma dele se sentir amado, cuidado, era quando estava doente. Porque só assim ele tinha a atenção ali dos pais. Então esse perfil do coitadinho é aquele que para ter amor, atenção, cuidado, proteção, eu tenho que ser ali a vítima, né? Eu sou o coitadinho, então olha o que... Aí são 3 perfis que tem essa tendência: o oral, o psicopata e o masoquista. No caso do oral, é tipo assim, será que ninguém vai fazer nada por mim? Porque o oral, ele se sente ali abandonado, tá deixado, aquela coisa toda. Então, vai vir alguém cuidar de mim? Não vai vir ninguém cuidar de mim? Já o psicopata, tipo, vocês estão vendo o que estão fazendo comigo? Né? É tipo, meio que aquela ali, já aquela manipulação, mas do vitimismo, né? Olha aí o que estão fazendo comigo. Isso só fazem comigo, isso só acontece comigo. Aí a pessoa olha assim, nossa, poxa, realmente, né? Aí eu vou ajudar. E aí tem outro perfil, né? Inclusive o perfil do cuidador, que é um prato cheio aí. Mas não pensa que vão ver felizes para frente para sempre, não. Tipo um colocando barro tirando barro e o outro jogando. Então vamos ficar sempre no 0 a 0 ali, é vida pesada, frustrada. Então o melhor mesmo é se livrar da dependência emocional. E aí um outro perfil aí do coitadinho é também o masoquista, né? Tipo, aí olha o peso que eu tô carregando, vocês estão vendo o peso que eu tô levando, porque o masoquista é esse, né? Que aguenta peso, tudo. Então as pessoas, e às vezes ele nem diz, mas ele espera esse reconhecimento também. Então as pessoas olham pra ele e falam, nossa, você viu que fulano aguenta ali da família, né? Um exemplo. Você viu, todo mundo foi embora, todo mundo deixou, mas ele tá ali, continua firme. Nossa, só ele sabe o que passa. Eu não queria estar na pele dele. Nossa, coitado. E aí, o perfil do cuidador também pode vir aí de querer até, né, dar um jeitinho também aí, cuidar aí desse perfil que é o coitadinho. Então, assim, livre-se da dependência emocional, porque não faz bem pra você de jeito nenhum. Você tá ferrando com a sua vida, ferrando com seus relacionamentos e realmente se arrastando aí pro buraco e não desenvolvendo todo o potencial que você tem de verdade. Basta que você se importe com a pessoa mais importante da sua vida. Eu faço um convite aqui, tenha coragem de se importar pelo menos uma vez, 100% com a pessoa mais importante da sua vida. Se comprometa a se comportar de verdade com a pessoa mais importante da sua vida. E dos 5 traços, a gente agora fala do 5º traço, aliás, do 5º perfil, né, de dependente emocional aí. Eu até confundi os 5 traços, porque todos os 5 traços têm aí, né, se não tiverem esse cuidado, se não se importarem com a pessoa mais importante da vida, se não se priorizarem, tem também essa tendência de desenvolver esse perfil de dependência emocional, que é o 5º perfil dependente, que é justamente o perfil aí do culpado. Chega a dar um peso nos ombros só em falar essa palavra, culpado, porque eu por muitos anos, gente, carreguei culpa. Tinha também essa tendência, aliás, eu tinha essa dependência emocional da culpa. Então, como é que é esse perfil, Glória? Como é que é essa pessoa? De verdade, essa pessoa acredita que tudo de errado que acontece é culpa dela. Às vezes, culpa que ela teria responsabilidade, às vezes ela nem tem responsabilidade, às vezes nada tem a ver com ela. Mas ela se sente culpada. Se sente culpada pela vida da irmã que não deu certo, pelo casamento que não deu certo, pela irmã que sofre, pelo irmão que humilha, pelo irmão que é humilhado, pela mãe que não tem uma vida bacana, que não tem uma vida boa, pelo sobrinho que não tá indo bem na escola, e por mais que ela faça ali, ajude, tem que fazer, mas ele não foi legal na escola, então, nossa, ela é a culpada. A responsável é ela. Então, de verdade, essa pessoa carrega a culpa do mundo nas costas. Acha que a culpa de tudo dar errado na vida de todo mundo é dela. E aí essa criança, esse adulto hoje, é aquela criança que lá no passado, às vezes, nasceu aí num lar, né, de pais emocionalmente doentes. E aí, quando essa criança nasce, vão descontar. A criança vira o estopim, né? Vão descontar as coisas aí nessa criança. Por exemplo, estão lá numa discussão, são pais emocionais doentes, não conseguem resolver as suas diferenças, não conseguem dialogar, conversar e tudo mais. E aí, lá a criança derrubou um copo, um prato. E isso é motivo de uma pisa daquelas nessa criança. E aí, isso acontece repetidas vezes, então é sempre algo que às vezes é mínimo, é pequeno, mas que a correção é desproporcional àquilo que aconteceu. Então a conta que a criança faz
eu não posso errar. Eu não posso errar. Eu nunca posso errar. Eu nunca posso falhar. E aí tem problema, às vezes passa bullying na escola, mas não fala para os pais. Por quê? Porque eu não quero ser um problema. Porque eu não quero que eles se preocupem comigo. Eu não quero dar preocupação para eles. Eles já têm problemas demais. Eles têm problemas demais entre si. Eles têm problemas com meus irmãos. Então, eu não posso errar. Eu não me permito errar. E quando eu erro... E aí se erra com o outro e se erra consigo mesmo, aí é o auto-chicote, né? Chicote, chicote, chicote. E aí é aquela pessoa que desenvolve até tipo como uma forma de é aquela pessoa que se falhar com você, se faltar com você, ela vai querer se corrigir, te recompensar até de maneira desproporcional, desde que você fique bem. E ela carrega essa culpa por muito tempo e ela só vai diminuir essa culpa ou amenizar ou desaparecer essa culpa dela quando ela perceber que você, de verdade, já tá bem e que tá tranquilo e que aquilo foi solucionado, foi resolvido. Aí ela relaxa. Ela prefere, muito às vezes, mas infinitas vezes, se prejudicar do que prejudicar você. Ela prefere muitas vezes fazer algo que venha, né, realmente a prejudicar ela e ela venha sofrer do que fazer você sofrer. Porque se você sofrer, nossa, aí é terrível, aí é auto-chicote mesmo. E aí, principalmente os masoquistas, no caso dos rígidos, é mais terrível ainda, porque isso vai acontecer tanto em relação ao outro, tipo, falhou com o outro. Isso pro rígido é, tipo, imperdoável, porque agora a fraqueza dele, as pessoas já sabem. Viram a vulnerabilidade dele. E o rígido não gosta de se demonstrar vulnerável de jeito, maneira nenhuma. Então, ele vai sofrer tanto em relação ao outro, quando falhar com o outro, que ele poderia ter feito melhor e não fez, ou quando for com ele mesmo. Por exemplo, uma prova que tinha que fazer e tinha que tirar nota X, e aí ele não conseguiu. E aí ele vai também se auto-chicotear. Por quê? Porque ele falhou com ele mesmo. Ele não poderia falhar, porque ele tem que ser a primeira opção. Lembra da fase do rígido lá na mielinização? Que tem que ser perfeito. Então, no caso dos rígidos, vão buscar aí a aprovação do sexo, principalmente do sexo oposto, né? A menina do pai, o menino da mãe, e quando tá na fase adulta, da mesma maneira. Segue a relação com o pai ou com a mãe, ou de mulheres de um modo geral, o homem, e de homens de um modo geral, as mulheres, buscando sempre a aprovação aí do sexo oposto. E quando isso não vem, é terrível para os rígidos. Mas como eu disse, esse traço, esse quinto perfil do dependente emocional, todos os traços têm tendência, né, quando não se priorizam, quando não se importam com a pessoa mais importante da vida, da própria vida, podem desenvolver esse perfil de dependência emocional, que é o quinto que a gente trouxe aqui, que é o perfil aí do culpado. E realmente ele busca essa sentença, né? Tipo, ele quer ser castigado. Alguém me deu uma sentença porque eu mereço, né? E aí ele mesmo faz o sofrimento dele ficar maior para ver se ameniza aquela culpa. Você é assim? Você conhece alguém assim? Gente, é terrível. E aí a sentença realmente, que eu aqui posso te dizer que você vai viver dentro do autorresgate abra mão dessa culpa. Abra mão dessa culpa, porque só assim você vai conseguir destravar a sua vida em todas as áreas. Enquanto você estiver carregando essa culpa, você não vai conseguir avançar. Desculpa, eu sinto muito. Você não vai conseguir avançar para o próximo nível. Porque não dá. Você tá com os pés amarrados, com as mãos amarradas, carregando o peso do pai, da mãe, do sobrinho, da irmã, da tia. É muita gente para você dar conta. É muita gente para você carregar. Então, a culpa de verdade, ela corrói a alma, o coração de quem quer que seja. Então, abre mão dessa culpa, se livra dessa culpa, vive o melhor da sua vida, aproveita realmente, fazendo coisas realmente que são lícitas, que te dá alegria no coração, que queima no seu coração e que faz sentido para você. Não faz sentido nenhum você parar de viver a sua vida, você ignorar a sua vida, você deixar a sua vida passar. E às vezes sua vida já tá passando, você hoje tem 20, 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos e ainda tá vivendo uma vida de culpa. Agora é culpa pelos filhos, é culpa pelos netos, é culpa. A sua vida passou, e aí? Abre mão dessa culpa. E assim você vai estar destravado para avançar para o próximo nível e aproveitar o melhor da sua vida, se importando realmente com quem importa, gente. Se importando com quem importa de verdade, que é você. E quando você cuida de você, quando você
tá bem com você, aí você transborda para o outro. Isso não é peso. Lembra, não tem que. Você pode, agora você pode escolher. Então, dentro da jornada do auto-resgate, você vai viver, você que tem esse perfil de dependência emocional, você vai descobrir por que tem o perfil, que perfil de dependência emocional você tem, de onde vem, o que aconteceu lá atrás, o que se repete hoje e o que fazer para que isso não se repita mais nas suas relações, na sua vida, nos seus dias. Mas o primeiro passo é se conhecer, é se trazer de volta, é se auto-resgatar. E eu tô aqui para te dizer que isso é totalmente possível, porque essa jornada muitas pessoas já fizeram, muitas pessoas já passaram por aqui e sabem do que eu tô falando na prática. Inclusive, você pode acessar aqui o nosso site www.espaciogloria.com.br. Lá na aba depoimentos, você vai ver depoimentos de pessoas que viveram auto-resgate, que tiveram suas vidas transformadas, que viveram auto-resgate, conseguiram abrir mão da dependência emocional do avô, da mãe, do tio, né? Tem coisas que não dá para falar explicitamente, mas eu já acompanhei transformações incríveis, eu acompanhei de perto, eu atendi pessoas de perto, atendi uma mulher que tinha uma dependência gigantesca de dependência emocional com a mãe e não conseguia, mesmo casada, com os filhos, desagradar nem a mãe e nem a avó, mesmo quando a mãe pedia para ela ficar com as filhas do avô de um outro relacionamento, diferente da avó, e ela tinha sido abusada por esse próprio avô, e a mãe sabia. Gente, olha que doido isso. Mas a dependência não permitia, ela não conseguia dizer não, e isso corroía ela por dentro. E ferrava, inclusive com a relação que ela tinha com o marido, com o esposo. Então, gente, são coisas que vão assim desencadeando. E várias outras situações de pessoas que vivem dependência emocional e quando conseguem se libertar. E outra, a dependência emocional, ela acontece, esteja a pessoa vinculada, viva ou morta. E quando você tem dependência emocional com morto, aí fica mais difícil ainda, para você se livrar sozinho. Mas não com acompanhamento, tudo direcionado, assistivo ali, você vai conseguir se livrar dessa dependência emocional. Porque a primeira coisa para você se curar desse transtorno de prioridade é você entendendo como a sua mente funciona, é você entendendo por que está com necessidade desse tipo de dependência e entendendo o que você ganha a partir do momento que você abre mão dessa doença. Porque é uma doença, é um distúrbio de prioridade. Você para de se priorizar para priorizar o outro a ferro e fogo, não importa o que aconteça, o outro vai ser sempre mais importante. E eu quero te dizer que você pode colocar os seus comentários aqui embaixo, suas dúvidas, você que quer que eu te responda alguma coisa que ficou, que você ficou com dúvida. Você pode estar colocando aqui embaixo, a gente vai fazer o encontro amanhã, ao vivo, e eu vou estar trazendo aí essas respostas para você. A gente vai ver a possibilidade de trazer uma participante ao vivo também, mas se não for possível, não sei se a gente vai conseguir aqui, né, devido ao nosso sistema, estou aprendendo a mexer com esse negócio agora, mas assim, se for possível a gente vai colocar. Enquanto isso, eu vou estar deixando para vocês aqui os depoimentos, o link, né? É melhor o link. Eu vou estar colocando aqui o link para você ver lá na aba dos depoimentos de quem já viveu a jornada do auto-resgate. O que é o auto-resgate, Glória? O auto-resgate é uma mentoria em que eu vou te acompanhar. Vou realmente pegar na sua mão, pegar aqui, ó, na sua mão, mas o auto-resgate ele é seu. Eu apenas estou aqui para te direcionar. O auto-resgate é uma mentoria que acontece em 45 dias. E cada dia dos 45, você tem aí, né, 24 horas, com mais 24 horas, e vai. Então, a cada 24 horas, você vai ser colocada diante de desafios. Desafios que vão ali de encontro com as suas necessidades, que vai de encontro aos seus monstros, às suas... Inclusive, a gente vai tratar dependência também. A partir do seu mapa corporal, a gente vai estar trazendo aí, a gente vai estar acessando a sua história, trazendo as suas memórias e você tendo as respostas que você procura. O seu corpo está prontinho para te dar essas respostas. Como que é a análise corporal, Glória? A análise corporal, ela vai passar por 6 partes do corpo. Formato, sensação e expressão da cabeça, olho, boca, tronco, quadril e pernas.
É possível, Glória, a partir do formato do corpo de uma pessoa, saber como que a mente dela funciona? Totalmente possível, já fiz diversos atendimentos e as pessoas ficaram surpreendidas com o resultado realmente. Dá para descobrir muita coisa, muita coisa. Você pode até dizer que não, isso não. O seu corpo mostra. O seu corpo mostra. E quando a gente liga os pontinhos, você não tem mais como negar. Então, a dependência, o autorresgate é um processo simples que você faz de frente para o espelho, como eu costumo dizer, porque é você tendo coragem de olhar para você mesmo. Mas ele não é um processo fácil. Justamente por isso, porque é você, pela primeira vez, tendo coragem de se olhar, tendo coragem de se priorizar, tendo coragem de se importar de verdade com a pessoa mais importante da sua vida. Ninguém vai poder fazer por você. É você e só você. Então, de verdade, só entre para o autorresgate se você estiver disposto, disponível a deixar de lado essas travas, essas amarras e viver o autorresgate. Glória, mas eu vou estar sozinho? Não. Você vai ter encontro individual comigo durante 45 dias e também encontros semanais, dependendo da sua situação em grupo ou não. E também os desafios diários, inclusive também com algumas tarefas e missões. Tudo isso para deixar você sem as suas amarras. Tudo isso para se livrar das suas travas, dos seus bloqueios emocionais que te impediram de avançar para o próximo nível. E mais, para ajudar você realmente, né? A gente, entrando aqui nesse site, né, do www.espaçogloria.com.br, tem um prazo aqui, você clica aqui no autorresgate, desce lá a página e aí você vai lá no autorresgate e tem uma promoção especial para você que estava acompanhando aqui esses nossos encontros. Então tem um super mega desconto lá para você, vê lá, tem a data lá de início e de fim. Então aproveita realmente. E ainda, você pode entrar, é uma oportunidade para você realmente se conhecer. Se durante 7 dias você entrou, fez a sua análise corporal e viu que não faz sentido nenhum para você, você tem a opção de dizer, olha, não faz sentido para mim, eu não quero. E aí você tem 100% do seu valor investido devolvido para você. Você tem o seu reembolso. A gente faz isso porque a gente acredita na nossa entrega realmente. E de verdade, se não fizer sentido para você, a amizade continua. Tá tudo certo realmente do lado de cá. Mas não deixe essa oportunidade passar. Você não chegou aqui nessa live por um acaso. Tenha coragem de se importar com a pessoa mais importante da sua vida. É possível virar a sua chave ainda este ano. A gente está finalizando 2022. Você vai mesmo querer entrar 2023 do jeito que você está hoje? A sua vida do jeito que tá legal? Tá boa? O seu relacionamento tá bom? E se você tiver as respostas do que você busca durante o seu autorresgate, o que muda na sua vida? Essa resposta só você tem. Se tem alguém que pode se importar de verdade 100% com você, essa pessoa é você. Então tenha coragem de se importar com a pessoa mais importante da sua vida. Eu te espero no autorresgate. Amanhã a gente vai ter o nosso último encontro, o encontro ao vivo para tirar dúvidas. Eu vou ver a possibilidade de trazer uma pessoa ao vivo também que já participou do autorresgate para que possa estar trazendo aí também a sua perspectiva e como que foi para ela viver tudo isso. Sei que você deve ficar assim, como que isso é possível, né? Queria ouvir alguém que já viveu, como é que é, tô com dúvida, tô na dúvida, não sei. A gente vai estar trazendo essa pessoa também, se possível. Se não, vai aqui no www.espaçogloria.com.br, vai na aba depoimentos e aí você tem lá os depoimentos de algumas pessoas que passaram pelo nosso processo também. Então, dá uma lida também na descrição, recomendo que realmente você leia. E olha, eu tô aqui para te oferecer essa oportunidade, mas eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer. Então, tô te esperando do lado de cá. Clica aqui nesse link que tá aparecendo aqui embaixo e faça a sua escolha. E eu desejo de verdade que você escolha se importar com a pessoa mais importante da sua vida. Beijo pra você e até o nosso próximo encontro amanhã, no mesmo horário, ao vivo, tirando suas dúvidas. Deixa aqui sua dúvida. Quando eu comecei a fazer o processo, eu vim de uma maneira assim,
sem vida. Eu cheguei assim de uma maneira doentia mesmo. Para mim nada mais fazia sentido. Já não era mais eu que estava me conduzindo, eram as pessoas. Então isso me doía bastante, eu me sentia desprezada. Não me sentia capaz de fazer as coisas minhas, muito menos a dos outros. Eu me sentia uma mãe péssima, uma esposa péssima, e nada para mim fazia sentido. Então, durante o processo que eu comecei a fazer, não foi fácil, mas eu meti a minha cara mesmo, porque eu queria mudar. Meu nome é Patrícia, moro no Cruzeiro do Sul, Acre. Tenho 27 anos, sou manicure e pedicure. A minha história antes de conhecer o Auto-Resgate, veio numa situação muito ruim, assim, em questão assim, do meu sentimento, meus pensamentos. Eu tinha muita dificuldade assim, de me posicionar, eu não tinha autoconfiança, não conseguia dizer não para as pessoas. Teve um momento assim da minha vida que eu fiquei doente. Eu não conseguia mais trabalhar, eu não tinha mais aquela alegria, não me sentia capaz de cuidar dos meus filhos. Eu chorava muito, só queria saber de dormir e tudo. E isso cada vez mais me deixava muito mesmo doente. Teve um momento assim que eu entrei assim, em depressão, né? Porque já não tinha mais ânimo para nada. Foi aí então que eu conheci a Glória, né? Uma mentoria com ela. E para mim foi uma experiência assim, bem diferente mesmo, que mudou minha vida. Mudou muito a minha vida para melhor. Eu me conheci, só de saber assim, a capacidade que a gente tem, né? O valor que a gente tem, que às vezes a gente acha que não tem valor, que é inferior às pessoas, mas não é. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém, todo mundo tem capacidade de ser feliz. Eu sou a prova viva disso, graças a Deus. Hoje eu me sinto bem melhor emocionalmente, capacitada mesmo para fazer o que eu quero, o que eu gosto, curtir a família, os meus filhos, meu casamento, realizar meus sonhos, né? E isso foi muito bom assim para mim mesma, ter começado a fazer esse acompanhamento com a Glória, né? Auto-resgate mesmo, me resgatei. Tava lá no fundo do poço mesmo. E graças a Deus deu tudo certo mesmo. Uma palavra assim que define tudo o que eu passei mesmo, assim, desde o começo até agora, foi renovação. Eu digo assim, foi renovador mesmo pra mim. Fazer com que cada dia fosse melhor. Um recomeço. E eu só tenho a agradecer. Olá, meu nome é Ayla, eu sou acreana, estou morando agora em Belo Horizonte e passei pelo Auto-Resgate. Antes do Auto-Resgate, eu me senti uma pessoa muito segura. Após o Auto-Resgate, eu me tornei uma pessoa mais confiante e segura nas minhas decisões. Se eu tivesse que definir a minha experiência em uma única palavra, eu diria excelente. Meu nome é Mari Reis, sou natural do Pará, da cidade de Abaetetuba. Moro no Acre, no Cruzeiro do Sul, há 30 anos. Sou formada em serviço social, mas atuo como terapeuta holística. A minha maior dificuldade antes da análise corporal era lidar com os gatilhos, que mesmo com todo estudo, todo conhecimento que eu adquiri para ser terapeuta, eu não conseguia bloquear, eu não conseguia fazer com que ele não me atingisse de uma forma a vir me desequilibrar. Depois da análise, paz, de total harmonia comigo, entendeu? Porque a análise ela faz isso. E quando eu encontrei essa paz de que
eu sou o que eu sou. A culpa, as cobranças, os pesos, tudo que eu trazia na minha bagagem, ela foi deixada. Depois da análise, eu me sinto em paz. É uma paz que eu não sei explicar ela, porque é algo assim mesmo divino, é dentro, é algo dentro de mim. Então agora assim, as pequenas coisas que falavam, que faziam, ou que acontecia, né, que antes eu já pegava aquilo e botava aqui nas minhas costas, porque eu acreditava que aquilo era um problema meu, porque eu tinha uma dor que eu não sabia reconhecer, algo em mim. Então eu já pegava aquilo como meu, e não era, e não é, e nunca vai ser. Em uma palavra, estou tentando achar uma palavra melhor do que espetacular, maravilhosa, divina, emocionante, renascer, gratidão. Eu acho que uma palavra seria amor de Deus. Eu encontrei o amor de Deus, porque no momento final, e nós tivemos experiências que foram experiências das experiências, eu senti Deus no momento que eu precisava muito.